Olá, gente, tudo bem? Bom dia. Eu já criei aqui no canal, né, no Observador, uma playlist só para falar da COP30, tá? Porque, sei lá, eu achei que era um assunto, no mínimo, interessante para a gente acompanhar por conta desses desdobramentos bizarros da hospedagem, né? Que é um evento mundial, um evento grande, né? Um evento que vai trazer aproximadamente 52 mil participantes para Belém do Pará, onde será feito esse evento, né, a COP30, vai tratar de aquecimento global, mudanças climáticas, essa coisa chata, né, cara? Que a gente está cansado de saber que, na verdade, o planeta está esfriando, ele não está esquentando, né? Mas ninguém quer ouvir, então a gente é terraplanista, como vocês estão vendo aí. Quer ver? Eu já fiz acho que uns 10 vídeos para falar sobre esse assunto, né? Tem aqui playlists, cadê, gente, a COP30? Eu já criei, tá aqui, ó, COP30. Não, tem 7 vídeos, na verdade, né? 7 vídeos para falar sobre a COP30. A Áustria, que tinha dito que não ia participar, tinha desistido de participar. 25 países reclamando do valor das hospedagens, né? Que mais? A treta das hospedagens. Geraldo Alckmin, que tentou negociar, convidou o Papa. Lula falando que ia convidar o Trump. O Mula, ele não quer. O Mula, Luiz Ignorácio Mula da Pinga, ele não quer conversar com o Trump a respeito das tarifas, né? Tá com medo de ser humilhado, etc. Mas quer ligar para o Trump para convidar o Trump para vir para Belém do Pará. Vocês acreditam que isso vai acontecer? Não tem como, né? Eu já não estou nem acreditando que a COP30 vai se realizar em Belém. Se bem que já, né, já montaram uma estrutura lá, 10% da estrutura, 15 mil vagas de hotel e Airbnb e pousadas e etc. Né? Primeiro, o governo havia mandado para Belém do Pará 4 bilhões de reais para a realização desse evento. 4 bi. Aí eu pergunto, quem é que manda em Belém do Pará, hein? É a família Barbalho ainda? Do Helder Barbalho? Quem manda lá? Porque todo estado brasileiro tem um dono, né? Assim, especialmente Norte e Nordeste. Todos eles têm um dono. Né? É bizarro falar isso, é triste, mas é verdade. Né? Quando não tem um dono, são duas famílias brigando, como acontece, por exemplo, em Alagoas, né? No Ceará também, tem sempre duas famílias brigando. É sempre assim, e é sempre 100 anos de briga de duas famílias, 3 famílias no máximo, né? E, gente, o que aconteceu ontem foi que o vice-presidente do Biro da COP, que é o office, né, o escritório que organiza as COP, chamado Juan Carlos Monterrey Gomes, desceu o cacete, tá? Falando que o governo brasileiro não resolve o problema. Eu estava entrando aqui na página deles, que está aqui, ó, essa página aqui, ó. É a página do Biro da COP, que está aqui, ó. United Nations, que é Nações Unidas, né? Climate Change. Cara, o que rola de grana, o que rola de trilhões de dólares por conta dessa mentira de climate change, que começou lá atrás, 20 anos atrás, naquele documentário bizarro do Al Gore, né? Que havia sido vice-presidente americano, concorreu para presidente, perdeu, vice-presidente do Bill Clinton, né? Lançou aquele documentário chamado Verdade Inconveniente, lembram? Para falar sobre o aquecimento global, dizendo que em 20 anos a costa leste dos Estados Unidos estaria embaixo d'água. A Flórida teria desaparecido, né? Tá lá. Ai, meu Deus, é engraçado demais, né? E tem gente que compra essa ideia, né? O cientista dizendo que não, gente. A gente está entrando agora numa mini era glacial. É o contrário, o planeta não vai aquecer. Não vai, não. Ele vai esfriar nos próximos séculos, né? E o pessoal não acredita. Aí tá aqui, essa é a página oficial, tá lá em inglês, francês, chinês, russo e espanhol. Português? Português.
Para que português, né? Aí tá aqui, sobre a COP30, né? Aí tu vem aqui, faltam 76 dias, 16 horas, 58 minutos, né? Aí tá aqui, né, todo o expediente. O último foi dia 19 de agosto, mas nós temos aqui o documento da COP29. Esse é o presidente, que é do Azerbaijão. Isso foi a última COP. Essa agora é a COP30, né? E tá aqui ele, ó. Esse é o cara do Panamá, que hoje é o vice-presidente do Biro de Organização das COP, né? Tá aí, o nome dele é senhor Juan Carlos Monterrey. E ele foi para a rede social, gente, e já falou mal, tá? Que o governo brasileiro tá tratando a gente como idiota nesses termos, tá? Falou em insanidade, insulto, falta de respeito do governo Lula com esses altos preços de acomodações que deveriam, segundo a Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima, o Biro, da UNFCCC, teve um terceiro encontro das partes nos últimos meses para a organização dessa reunião em Belém e foi levado para lá já várias vezes para esse evento, um pré-evento, né, para a organização da COP30, que as diárias de hotéis em Belém do Pará estavam 200% a 400% acima do valor estabelecido pela ONU. Porque, gente, tem países pequenininhos, que são ilhas, países insulares, que não tem como. Eles não têm dinheiro. Um paísinho lá, Tonga, por exemplo, Haiti. Como é que eles vão mandar, gente, uma delegação, sei lá, de 100 pessoas, 50 pessoas, e vão pagar diária de 15 mil dólares, 15 mil reais? Não tem como, né? É um absurdo, cara. E ele está dizendo que a ONU havia estabelecido uma diária de aproximadamente, deixa eu colocar aqui, olha só as obras, gente. Só que são obras que já eram para estar prontas há pelo menos um ano. E ainda estão fazendo obra. O negócio acontece agora, em novembro. Cara, é bizarro. Aí o governo mandou 4 bilhões de reais para a organização dessa porcaria. Fazer centro de convenção, tudo que não precisa, tá? É tudo porque ano que vem tem campanha. Aí se você monta todo um aparato desse, que aliás ficará em obras durante a COP30, que isso aqui não vai ficar pronto de jeito nenhum. Isso não fica pronto em 2 meses, gente. Isso não fica pronto em 60 dias, de jeito nenhum. Olha como é que tá o canteiro de obras aí. Isso não vai ficar pronto. Mas vai servir para dizer que os mandatários, dignitários do estado do Pará estão fazendo obras faraônicas para ajudar a população, tá? Aquela coisa política que a gente, né, aquela politicazinha rasteira, né, subreptícia, se é que a gente pode falar assim, né? O governo brasileiro, então, informou que há disponíveis 2.600 quartos em Belém por 600 dólares a diária. Gente, 600 dólares são 3 mil reais uma diária, tá? Além de 2.500 já foram reservados para algumas delegações. Lembrando que a Áustria não vai mais, tá? E outros países também não vão. Países da África, da América Central, falando não vão porque não tem grana para ir. Agora, mais de 70% das delegações ainda não fizeram reservas, tá? E outras, reservas têm que ser pagas em 3 dias. 3 dias. Você tem que quitar em 3 dias, tá? Aí tá falando aqui, ó. E o cara mandou essa aqui, ó. Aqui a carta que ele escreveu. Vamos colocar aqui, ó. Hoje, pela terceira vez em 2 meses, o Biro se encontrou para falar sobre a COP30 e tal. Mais uma vez apresentei a situação de forma clara e direta. Essa é a carta do vice-presidente do Biro da organização da COP, né? A resposta da presidência que assumirá foi de que eu não entendia regras de procedimento, de diplomacia, que minhas palavras eram inaceitáveis, que a cidade sede não seria mudada. Ia ser Belém do Pará e ponto final. Vai dar problema, né? Aí o governo Lula disse que ia arrendar 2 transatlânticos, um Costa, né? Costa Marina, será um Costa lá qualquer, e um MSC. Aí depois mais 2. E agora estão falando em 6 navios. Cada navio desse tem, sei lá, 3 mil acomodações, né? Belém precisa de 52 mil leitos. Vamos colocar em quarto? 52 mil quartos. E Belém só tem 15 mil, gente.
Não tem como. O que vai vir de repórteres e jornalistas e radialistas, pessoal técnico, gente de jornal, de televisão, cinegrafistas e pessoal de microfone. Imagina, gente, o tanto de gente que vem, né? Assim, a cidade vai parar. A verdade é essa. Belém do Pará vai parar. E o cara continua: estou completamente perplexo, como dizia o Huawei de Petrópolis, né? Francamente confuso que pela terceira vez neste birô, lá na reunião do birô da COP30, todas as regiões do mundo tenham falado com uma só voz, a presidência do Brasil, o senhor Luiz Ignorácio Mula da Pinga, e assim as nossas palavras parecem entrar por um ouvido e sair pelo outro. Parece que estamos vivendo em uma realidade alternativa, falando sobre esses preços abusíveis. Repete que mais de 70% das delegações ainda não reservaram acomodações. E, pelo jeito, essa COP30 vai ser um fiasco, hein? Vai ser uma coisa bizarra, tá? Não se trata apenas de quartos de hotel, trata-se de levarmos a sério este processo internacional, de respeitarmos uns aos outros. Realmente não é só quarto de hotel, não. Ele está falando numa pegada diplomática, né? Em respeitar o que uma diplomacia fala com a outra. Mas, na minha opinião, o problema não é só quarto de hotel, não, gente. É táxi, Uber, carro de aluguel, restaurante. Onde o cara vai tomar café da manhã? Imagina o tamanho da logística para atender sei lá, em uma semana, 8 dias, 10 dias no máximo, um trem desse tamanho, numa cidade pequena. Belém do Pará é uma cidade pequena, gente. Cara, vai ser bizarro, tá? Eu tô vendo que vai dar problema isso aí. Uma pesquisa conduzida pela Secretaria de Mudanças Climáticas da ONU confirmou o que já sabíamos. O desconforto e a frustração são esmagadores. O vice-presidente do Birô, como vice-presidente do Birô, peço ao secretariado que forneça aconselhamento formal e por escrito sobre alternativas sobre o processo de talvez mudar a cidade-sede. Aí tem gente falando que a mudança da cidade-sede aí já não seria mais em Belém. Não seria mais no Brasil, né? Seria uma mudança de cidade mesmo. Aí a coisa, né, ia ficar esquisita para o Brasil, né? Ia ser uma... Então, tá aqui novamente, para a gente fechar, né? O dirigente reclama de preços exorbitantes em Belém do Pará, desorganização e insanidade e insulto com relação às tratativas, né, entre a ONU, o Birô da COP30 e o governo brasileiro, que a gente sabe. Eles vão fazer, não vai mudar. Eles não vão mudar, porque seria uma derrota política esmagadora, estranha, né? Ia ser uma coisa bizarra, assim, né? Eles fazerem essa mudança, tirar de Belém e levar para onde? Agora. Não tem mais volta. Vai queimar o filme do Brasil? Vai queimar o filme do Brasil. Então, Belém precisa de 52 mil. Imagina agora dirigentes, né, de países assim, né, e tudo indo para dentro de um navio. Né, não tem conforto direito. Navio é bacana, mas é molecada, né? Não é uma coisa para você colocar um dignitário, talvez um príncipe ou um presidente. Né? Não tem como, né, cara? Agora tem o governo do Pará e o governo federal falando naqueles barcos amazônicos, né? Em colocar aqueles barcos, aquelas balsas amazônicas à disposição das delegações. Imagina, cara, o premier da Áustria num daqueles barcos da Amazônia. Você consegue imaginar? Aqueles que tem aquelas redes, né? Cara, olha, o Brasil, ele nunca nos surpreende positivamente. É sempre uma surpresa brega, jocosa, é sempre uma desarrumação. Mas você queria o quê, né? Você votou no Lula? É isso aí. O que você queria que acontecesse, né? Desorganização, falta de planejamento, roubalheira. Roubalheira tá rolando direto. Tá rolando uma roubalheira que vocês não podem nem imaginar. Eu fico imaginando os contratos para o arrendamento desses transatlânticos. Imagino que não deve estar rolando de grana, hein? Meu Deus, cara. Porque não tem licitação, né? O presidente mete a caneta e pronto, o dinheiro vai embora. Fica imaginando o tanto de milhões de dólares de roubalheira que deve estar rolando. Nossa, não consigo... Só imagino. Assim. COP30. Eu sinto muito por Belém, né? A cidade é muito bonita, eu tenho vontade de conhecer, muito. Mas não é uma cidade para fazer um evento desse tamanho que vai ter 60 mil pessoas chegando em uma semana na cidade. Você imagina o tamanho do problema? Valeu, gente.
Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.